Meus amigos, antes de eu começar falando realmente tudo que eu vim falar, eu quero dar um testemunho para vocês. Eu tenho caminhado os últimos 20 anos com Jesus. Eu tive uma transformação de vida muito instantânea. Eu tentei o suicídio no dia 19 de agosto de 1999, 3 vezes, era o dia do meu aniversário. E de repente um crente cheio do Espírito Santo meteu a mão na minha cabeça, eu caí endemoniado e eu levantei, liberto, nunca mais fumei, nunca mais bebi, nunca mais cheirei, nunca mais tentei o suicídio. E com um só golpe Jesus transformou a minha vida, amém? E eu achei que Jesus fazia isso com todo mundo. Eu achava que todo mundo tinha uma história, uau, assim, Jesus veio e fez uma coisa. E eu achava que todo crente tinha que ser louco, cheio de Deus e tal. Então eu fiquei apaixonado por muitos anos, frenético em Jesus. Mas eu confesso que o ativismo da igreja e da nossa religião, às vezes, começou a me cansar. E eu me vi pregando em muitos lugares onde alguém quer mais uma pregadinha, mais uma fotinho, mais uma conferência. Hoje tem mais conferência, gente, do que gente querendo ir. Hoje tem mais evento do que gente para estar neles. E nem todos é de Jesus, nem todos é para Jesus, e nem todos se vê a manifestação de Jesus. Então esse ano o Espírito Santo fez um negócio dentro de mim. Eu falei, gente, não vai ter mais nada na Poema, não vai ter nenhuma conferência. Eu estou sentindo um overflow da parte de Deus. E eu falei para os caras, minha igreja está fazendo amanhã 12 anos, a Poema faz 12 anos, e era para estar acontecendo uma conferência chamada Fire Refine. Então eu cheguei para os caras e falei, gente, eu estou sentindo aqui dentro de mim que não vai ter Fire. E daí a galera, como assim, cara? É a conferência épica, daqui a 100 anos a gente vai ter uma conferência centenária. A história da nossa família espiritual, da nossa cultura. E eu achando assim, Deus não quer que eu faça. Deus não quer que eu faça. Eu pensando numa coisa, João 15:2, Ele poda para que dê mais frutos ainda. E de repente, o Douglas Gonçalves me liga, oi Lê, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Ele, nós vamos fazer a Jesuscope na Expo Center Norte, vai ser incrível. Eu falei, nossa, é nóis. Aí ele falou, só que tem um problema. Eu falei, qual? A data é sua. E de verdade, irmão, eu não conheço ninguém que está ligando para ninguém para perguntar se estão fazendo evento na mesma data. A galera está fazendo e está fazendo. Mas eu tenho um nível de amizade com o Douglas dele falar, cara, eu não quero rachar a nossa turma, porque a gente sempre está na sua conferência, a gente sempre está na minha. Eu falei, Douglas, presta atenção, se eu estivesse fazendo uma conferência agora, tinha 1.500 pessoas sentadas, que é o que cabe na nossa igreja. Tinha talvez mais 1.500 pessoas assistindo online. Eu falei, eu não acho que Jesus está querendo fazer isso lá em Taubaté, por causa de mim e por causa da Poema. E uma coisa eu também sei, cara, que nós podemos fazer a conferência da Poema outro dia, mas essa oportunidade que Deus criou para você, não é sua, é de todos nós. E eu acho que todo mundo deveria fechar a sua conferência e estar junto com você. Pelo menos os nossos amigos deveriam fazer isso. Então naquele exato momento eu senti de Deus que eu deveria estar semeando a minha conferência ao Senhor, não fazendo aquilo, e eu deveria estar aqui participando. Então todo mundo da nossa igreja, Morada, outros caras, nós estamos todos aqui celebrando junto com vocês, porque a história aqui não fala de uma denominação ou de uma igreja. A história fala de um corpo, de um só Espírito, de um só Senhor e de um só batismo, e isso tudo é nós, amém? Então, meu amigo, essa é a minha história. E graças a Deus minha pregação é bem curta. O tema da minha mensagem é 3 palavrinhas. E eu peço a Deus que venha com o espírito de revelação sobre a vida de todos nós que estamos nessa casa, em nome de Jesus, porque eu sei, Deus, que o Senhor tem uma palavra libertadora ainda para liberar nesse tempo, em nome de Jesus, amém. 3 palavrinhas só é tudo o que Deus tem, amém. Deus só tem 3 palavras, Deus não tem 4, não tem 5, não tem 12 palavras, Deus tem 3. E essas 3 palavras, em todo o tempo Ele vai estar falando uma das 3. Eu tenho 3 mensagens, cada cara sabe o que carrega, eu só tenho 3 mensagens. Ou eu estou pregando sobre sacerdócio, sua vida pessoal com Jesus, ou eu estou pregando sobre governo, como estabelecer o reino de Deus aqui na terra como é no céu, ou eu estou pregando cura da alma, para que alguém deixe de ser mimimi church e volte a entender o sacerdócio e o governo, amém? Eu só prego essas 3 coisas. Eu prego isso para criança, prego isso para adolescente, prego isso para líder, eu prego isso, e só isso que eu prego. Eu tenho 3 palavras, Deus tem 3 palavras. O Luciano Subirá tem 1 milhão de palavras, brincadeira.
Mas ele tem. O Leandro Subirá, que está aqui na frente, ele tem mais ou menos um monte de palavra também. Tem uns caras que tem mais de 3. Mas eu tenho 3. E olha que legal, Gênesis 1. Deus criou os céus e terra, e a Bíblia não diz como ele criou. E eu acho que ele criou assim, ó. Porque ele não disse haja, ele criou. Então, Deus fez assim, ó. Pronto, criou céus e terra. Mas essa vogal E, Deus criou céu e terra. Se você clica no Strong, é partícula não traduzida. E aí tem a primeira letra do alfabeto hebraico, que é a última, Aleph e tal, Et. E isso significa A a Z, alfa e ômega, primeiro e derradeiro. Isso significa a totalidade do idioma hebraico. Então, quando Deus criou céus e terra, Ele criou a palavra, Ele criou o hebraico, Ele criou uma forma da gente pregar, uma forma da gente profetizar, uma forma da gente se comunicar. E a partir do versículo 3, Ele começou a dizer: haja e ouve, haja e ouve, haja e ouve. Se você não concordar teologicamente com isso, não tem problema, você vai ter que concordar que alguma hora Deus teve que criar a palavra. Ele teve que criar uma forma da gente falar a palavra. O verbo Ele não criou, o verbo é Cristo. Ele sempre esteve lá, Ele sempre existiu. Mas em algum momento Deus criou a palavra. Então, Gênesis 1:3 ele começa: haja luz e houve luz. E aí ele disse: haja águas e firmamento, haja luminares e o firmamento do céu, encham as águas de seres vivos. Ele foi dizendo: produza a terra seres vivos, de acordo com sua espécie, rebanhos domésticos, animais selvagens, seres vivos da terra, cada um de acordo com a sua espécie. Se você vai lendo do Gênesis 1, você é obrigado a não acreditar na evolução. Você é obrigado a ser cientificamente criacionista. Você precisa perceber o designer criador nas coisas. A natureza está aí testemunhando a glória de Deus, amém? Eu e você estamos testemunhando a glória de Deus, as árvores, o céu, o sol, o mar. Mas quando eu e você começamos a acreditar em uma coisa diferente que essa, nós começamos a adulterar a palavra inicial. E a primeira palavra que Deus tem é a palavra profética. Palavra profética é tudo o que Deus determinou. Haja e ouve, isso é palavra profética. Agora é dia que está decretado. Na Austrália à noite está decretado. A Austrália pode correr, ou o Brasil pode atrasar. Eles nunca vão ser dia na mesma hora e não vão ser noite na mesma hora, porque Deus determinou. A girafa não é elefante. A girafa é girafa porque ela nasceu segundo a espécie que saiu da boca de Deus. E Deus determinou: haja animais domésticos. Não tem como você colocar naja na sua casa. Alguma hora vai dar problema. Você pode tentar domesticar ela, você pode criar um serpentário para vender veneno, aí tudo bem. Mas se você ficar com ela andando pela sua casa como um poodle, vai dar ruim, porque o poodle é animal doméstico e a naja não é um animal doméstico. Então Deus determinou: haja e ouve, haja e ouve. E Ele determinou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Quando Deus está fazendo, Ele usa o verbo asa, que significa fazer, fiz. Mas quando Deus está criando, Ele usa o verbo bara, criei, porque isso tem a ver com governo. Quando Ele fez, não tem a ver com governo, mas quando Ele cria, tem a ver com governo. Deus criou a terra, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, mas Ele fez o resto tudo. Então, a primeira palavra que Deus tem é a palavra soberana. Presta atenção. Eu falei a profética, mas eu falei errado. A palavra soberana é o decreto de Deus. Mas a palavra profética é a Bíblia. E a última palavra é a palavra revelada. Então, vou recapitular. Quando Deus fala tudo, para tudo haver, tudo existir, tudo passa a acontecer, isso é palavra soberana. Não tem como mudar, gente.
Eu não posso mudar, eu não posso fazer. Quando Deus age de maneira sobrenatural, o tempo pode parar. Quando Deus age de maneira sobrenatural, o mar pode se abrir, mas a verdade é que até o mar tem limite e por aí vai. Então, a primeira palavra é a palavra de soberania. Deus decretou e tudo aconteceu. A segunda palavra é a palavra profética. Essa é tudo que a Bíblia diz. O Leandro gastou todo o tempo dele só para você entender como você tem que funcionar profeticamente nesse tempo. Então, de verdade, ele podia falar alguma coisa que tivesse a ver com seus sonhos, ele podia falar alguma coisa que tivesse a ver com a sua vontade, mas ele falou tudo que tinha a ver com o seu propósito. E depois o Douglas Gonçalves apareceu e ele ficou nos dando uma prática, uma aplicação pessoal do nosso propósito. Onde esses dois caras encontraram essas duas coisas? Não foi na escola. Eles não encontraram isso nos vídeos que tem por aí, eles não encontraram na enciclopédia Barça, eles encontraram isso na Bíblia. Então tudo que Deus gostaria que você soubesse como doutrina, como ensinamento, como cultura, Ele ensina através da palavra. Então, presta atenção, se eu sou um homem e quero funcionar como um homem, eu preciso encontrar na Bíblia como funciona um homem. Se eu sou uma mulher e eu quero funcionar como deve ser uma mulher, eu procuro entender a mulher na Bíblia. Estes são os problemas que muitos cristãos acabam vivendo. O doador da vida te deu a vida e ele também te deu um manual da vida para você consultar como funciona a vida. E à medida que você não consulta como funciona a vida, você deixa a vida me levar, a vida leva eu. E aí você está de carona na vida e não é mais protagonista da vida. Então você é o vitimista dos acontecimentos e não o piloto da sua própria vida. Então eu gosto mais de responsabilizar o meu pai por aquilo que deu errado, gosto mais de responsabilizar a minha igreja por aquilo que deu errado, do que me responsabilizo diante de Deus. Eu tenho uma autoridade diante de ti, manter a chama queimando dentro do meu coração, jogar o fundamento da sua palavra dentro do meu coração, para eu não pecar contra ti. Essas são nossas responsabilidades, amém? Você está aí ainda? E o ano passado o Leandro soltou um spark muito violento, dos muitos, e um deles que me transformou minha vida foi a palavra metron. Então presta atenção, eu sou um homem e Deus escolheu que eu fosse um homem. Mas quando eu me casei, a minha esposa falava para mim: você não é homem. E quando que ela falava que eu não era homem? Quando eu agia como um moleque, quando eu agia como um bêbado, quando eu agia como um cara que não trazia governo sobre o lar. Mas à medida que ela reclamava e eu falava com Deus, e eu pedia ajuda para Deus, e eu me converto e começo a ver o padrão de homem na Bíblia, eu comecei a me tornar o que? A imagem de Jesus eu comecei a me tornar. Então Jesus é o tipo do varão a ser seguido, é o tipo do homem a ser imitado. Por isso que Paulo diz: seja meu imitador, porque eu sou de Cristo. Ele é o exemplo de homem. Então, à medida que eu fui me tornando esse cara, minha esposa foi parando de dizer que eu não era homem. Até que chegou um dia, eu fui viajar, a gente já era convertido, tudo era uma benção. Ela pegou, ele me ligou e falou assim: Lê, aconteceu uma situação aqui, eu tive que ficar pensando como você resolveria. Eu falei: mano, virei homem a ponto dela pensar como eu faria. E isso só Jesus pode te dar, irmão, porque na verdade a sua mulher vai estar te desafiando. Foi para isso que ela nasceu, aquela que te desafiará. Mas a palavra metron já não é mais o homem governante que tem que pagar as contas, que tem que liderar a casa. A palavra metron é o motivo por qual eu vou morrer. A palavra metron vem do grego, que quer dizer um metrinho de Jesus. Jesus é todo poderoso, Jesus Cristo, Ele é infinito. Imagina que você pudesse ter um metrinho de Jesus, um metrinho, uma medidinha de Jesus, sabe? Talvez daqui a pouco esse menino vai tocar aqui, a primeira vez que você ouviu a música do Alessandro Vilas Boas, lembra que era mal gravado? Chegou para você, era uma gravação de iPhone, você apertou o cabo inteiro, batendo, parecia que ele estava sendo tomando as letras. A gravação não era uma superprodução.
mas a unção que tinha naquela letra afetou uma nação inteira, sim ou não? O nome disso é Metron. Se você falar que a mensagem, o ensino do Douglas Gonçalves, ele te afeta, o nome disso é Metron. Que a palavra do Josué Gonçalves sobre a sua família fomentou uma transformação, isso é Metron. Agora, o que não é Metron? As cópias de gente. Quando você tenta ser aquilo que você não nasceu para ser, você é genérico. E ninguém sente a unção que despedaça o jugo saindo do seu dom. Ninguém sente na sua canção ou na sua pregação algo que é genuíno, ou seja, uma apariçãozinha de Jesus. O nome disso, Metron. Então as 3 palavras de Deus são: palavra soberana, ele disse haja e houve. A segunda, palavra que está escrito na Bíblia, palavra de Deus, palavra profética. E a terceira palavra, Metron, palavra revelada. Então olha que louco, quantas Marias nós tivemos, virgem, que foram mãe do Filho de Deus. Quantas? Quantas, gente? Quantos Elias? Quantos Moisés? O nome disso é Metron. E você sabe que a maior busca dessa geração é pelo Metron, só que eles nem sabem. Eles não sabem disso. Porque o que tem acontecido nesse tempo? Olha só que louco. O Leandro parou a mensagem dele na geração relativista, mas já tem uma plus, que nem está catalogada, se chama modernidade líquida. Você não quer ter carro, porque você vai de Uber. Não precisa comprar uma bicicleta, porque você pega o patinete. Nunca vai no banco, porque já tem o Inter, o Nubank. Você não ama, você se apaixona e se desapaixona. Você tem novos valores, é minimalista e individualista. Essa é a modernidade líquida. Todo mundo quer ser amado, mas na verdade a gente só se apaixona e desapaixona. Teve uma moça que me encontrou que falou: meu sonho era tirar uma foto. Eu falei: nossa, tira a foto, acabou o sonho. Gente, vontade não é sonho. Sonho é aquilo que quando você toma uma rasteira e cai, você levanta e vai de novo. Toma outra rasteira e cai, levanta e vai de novo. Sonho tem a ver com Metron, vontade tem a ver com alma. E essa geração está misturando vontade, coceira, sarna, coisa que dá, com sonho, propósito. Então olha só o que tem acontecido. Precisamos diagnosticar também o ídolo do momento. Continuo pegando carona com o Leandro. O ídolo do momento. Todo mundo que está aqui é crente. E porque você é crente, aleluia, você não tem gnomo. Você não está escrito no seu Instagram leonino. Você não tem uma imagem de escultura. E aí tem umas camisas que você não usa. Tem uns negócios que você não vai muito do mundo. Tatuagem, piercing. Você tem medo disso aí porque é tudo ídolo. Não toma café naquele lugar lá porque aquela imagem lá é o diabinho. Não falei nada. Mas e quando o ídolo passa a morar dentro de você, como é que você repreende ele? Essa palavra não é minha, 2 Timóteo 3:1, saiba que nos últimos dias haverá tempo difícil. Está difícil ou não? Esse é o tempo ou não? Porque as pessoas só amarão a si mesmas. Tem muitos cantores cristãos e pregadores cristãos que estão amando só a si mesmos e o próprio ministério. E sabe o pior? A pregação que Jesus repreendeu, nós estamos aceitando. Joga-te daqui para baixo, você pode. Transforma essas pedras em pães, não aceita essa escassez. Transforma essas pedras em pães agora. Olha a pregação do momento, é a que Jesus repreendeu no passado. Mensagens que cultivam o ídolo do eu. Pregações que cultivam o ídolo do eu. Então, o principado do momento trabalha em você, no seu umbigo, ao redor de você. Ele não quer a pessoa que está do seu lado, ele quer você, ele quer o seu coração, ele quer o seu ministério, ele quer o seu nome, ele quer a sua vida, ele quer que você seja reconhecido, ainda que você perca o casamento nisso.
Agora, no passado, Deus restaurou no Brasil a adoração e teve um avivamento, amém? Nos anos 90 isso aconteceu, alguém meteu um rótulo nisso e vendeu. Sempre que Deus está fazendo uma coisa genuína, no paralelo, o principado está trabalhando para adulterar aquilo. Há pouco tempo atrás, a prosperidade foi restaurada no Evangelho, e aí Jesus continuava sendo o caminho, mas alguns pregadores viraram o pedágio. Então sempre que Deus está fazendo uma coisa verdadeira, o diabo vem fazer uma coisa falsa. E sabe o que Deus está fazendo verdadeiro nesse exato momento? A restauração da intencionalidade, do apostólico e da inteligência. Deus está restaurando isso, não há como negar. A gente nunca foi tão bom de Bíblia, nunca foi tão inteligente, nunca foi tão engajado em todas as coisas. Deus está restaurando, nós estamos nos tornando protagonistas de um país e não mais vitimistas dele. Mas o ídolo está junto da restauração. O ídolo é que você seja o centro. Você não é o centro do coração de Jesus. Olha os poderes que você tem, você pode tudo. E se o diabo chegasse aqui agora e falasse assim, só um minutinho de sua atenção, sabe aquilo que você mais quer? Era o que Jesus queria, restaurar a terra. Ele disse para Jesus assim, dobra o joelho rapidinho, ninguém vai ver, você me adora um pouquinho e eu dou tudo que é meu para você. O que Jesus veio fazer? Salvar o que você havia perdido. Que reino era esse? O reino das trevas. Tudo que está na mão do diabo é tudo que Jesus estava querendo pegar de volta, e o diabo veio oferecer antes da morte dele. Se você dobrar o joelho e me adorar, você vai receber. Então simplesmente o que aconteceu? Simplesmente o que aconteceu? Jesus o repreendeu, somente adorarás o Senhor teu Deus. Foi assim que ele repreendeu. Então a palavra de Deus, irmão, dentro de mim, não adianta você querer ser passivo e não querer ser guerreiro. A palavra é a espada do Espírito dentro de nós. E a armadura de Efésios, ela tampa a sua cabeça, o seu peito, aqui, a sua perna, e você tem, mais atrás não tem nada, porque na retaguarda vem o Senhor. É o Senhor que está ordenando o ataque. Ou você está ganhando do diabo, ou ele está ganhando de você. Não existe figas nem campo neutro. É tempo de governar aqui na terra como é no céu, governar o casamento como é no céu, governar a família como é no céu. Você precisa ir para o ataque, aleluia. Você pode tudo. Sabe quem é o nosso inimigo? Nosso inimigo não é carne nem sangue, mas eu já vi pregações falando nosso inimigo é demônio, e também não é. Não é o demônio, gente, porque o demônio já perdeu, Jesus já venceu. Pelo menos é o que diz no fim da Bíblia, o que disse Billy Graham. Já li o fim da Bíblia, deu tudo certo. Então se o seu problema não é com o demônio, é com o que então? Se o demônio fizer você pecar, o que Jesus faz? Filhinho, não pequei, mas se você pecar, você tem um advogado diante do Pai. Então João nos chama de filhinho e diz que Jesus vai cuidar disso. Então o diabo não está muito preocupado em fazer você pecar. O diabo quer que você perca tempo, e o diabo quer que você se afaste da origem e do governo. Se eu fosse traduzir em uma palavra, principado era origem, e em uma palavra, potestade era governo. Onde os principados e potestades trabalham? Na origem e no governo. Então se eu pego o evangelho e mudo a origem dele, o principado já tomou conta do evangelho. A palavra de Deus fora do contexto de Deus é a palavra do diabo. Tudo que o diabo falou para Jesus na tentação era versículo bíblico. Repete comigo: palavra de Deus fora do contexto de Deus, dentro do contexto do diabo, é palavra do diabo. Então qual que é o trabalho do principado? Mudar a origem. Então o principado não está preocupado de você pecar, está preocupado de você não acreditar mais que você é imagem e semelhança. E a partir do minuto que você não crê mais que você é imagem e semelhança, o demônio chamado origem conseguiu mexer na sua origem, e ela não está mais na videira verdadeira que é Cristo. A sua pedra angular agora é uma ideologia, não a palavra viva, poderosa e eficaz. Leandro, me dá um exemplo disso. Vou te dar um exemplo. João 3,16 é uma base para você acreditar
só no capítulo da graça. Deus ama todo mundo. Não há nada que você possa fazer que Deus possa te amar mais. Você concorda com isso, Leandro Barreto? Em gênero, número e grau, numa medida recalcada, sacudida e transbordante. Mas tem uma parte que tem a ver com o reino. Mas existe tudo o que você pode fazer para ficar ainda mais perto e parecido com Jesus. Isso é o evangelho do reino. Então João 3,16, Deus amou o mundo é todo mundo, amém? Sim ou não? Deus amou o mundo. Mas quando Jesus vai ser batizado, olha o que o Espírito Santo fala: eis o meu filho amado. O que ele é diferente de todo mundo? Em quem tenho prazer. Existe uma diferença entre ser amado e oferecer prazer. Eu fui feito para o louvor da glória de Deus, e se eu funciono para o louvor da glória de Deus, sobe cheiro suave da minha adoração. Eu sou também desejado. Imagina, o anjo chega e bate nas costas de um jovem e diz: Daniel, seu nome? Ele, sim. O anjo fala: posso fazer uma selfie? Você vê o anjo querendo matar Balaão, mas quando o anjo chega perto de Daniel, fala: homem muito desejado, o Senhor te ama muito. Isso é um homem separado, é um homem que dá prazer, é um homem consagrado. Não permita alguém dizer para você que a falta de consagração faz você dar prazer para Deus. Você continua sendo amado, mas você é um filho amado que o chateia, e você pode se tornar um filho amado em quem Ele tem muito prazer. Mas ora, a manifestação do evangelho eterno em cima de Jesus, na transfiguração, foi o único lugar que ouviram isso. Este é meu filho amado, em quem tenho prazer, ouçam-no. Sabe quem vai mandar as pessoas entender e responder ao seu ministério? É o evangelho eterno. Quando você estiver plenamente engajado com a eternidade, o Senhor vai sair propagando sua igreja, seu ministério, seu livro, sua canção, ou o dom que há sobre a sua vida. Cara, eu já cheguei perto do Dan Duque e Deus falou assim: eu estou glorificando esse cara, qualquer dia eu vou desaparecer com ele. Eu falei: meu Deus, como esse cara é. Eu sentia Jesus nele, eu queria encostar nele, eu queria ficar perto dele. Gente, você está aqui ainda, sim ou não? Agora, olha onde o principado trabalhou em algumas coisas e nós estamos aceitando. A Bíblia diz que Deus criou. Gênesis 2:22, a costela que o Senhor Deus tomara do homem, transformou numa mulher, e lhe trouxe, e disse para o homem, e disse o homem: esta sim é osso dos meus ossos, carne da minha carne, essa é varoa. Esse era crente mesmo, né, essa versão. Essa é varoa, porque do varão foi tomado. A palavra varoa é o hebraico ish. Ish. Varão, perdão. Varão é ish. Mulher benção. Ish é homem. Só as mulheres, repete comigo. Ish. Esse é o problema do homem. Se Deus não tivesse criado a mulher, não tivesse trazido para ele, ele nem ia achar ela. Que homem não acha muito, por isso tem muito solteiro aí. Ele não percebeu ainda que você está aí, irmã. Varoa é do hebraico isha. Ish significa objeto pontiagudo. Ish, objeto pontiagudo. Isha, descanso perfeito para objeto pontiagudo. O demônio origem não trabalha só no seu metrô para você não descobrir quem você é em Cristo. Ele não trabalha só para você não ser imagem e semelhança. Ele tenta trabalhar na origem da masculinidade ou da feminilidade. E quando ele diz para você: você tem pênis, mas você é uma menina. Isso é a ciência falando. A gente estava vindo para cá, bateu 2 Fiat Uno. Sabe o que saiu? Um Mustang. Faz algum sentido? Mas é que demorou para acontecer milhões de anos. Agora faz. Não? E por que você acredita na evolução? Só porque alguém diz bilhões de anos demorou para isso acontecer?
O que Jesus conseguiu fazer em 3 dias, a ciência não vai poder fazer em bilhões e bilhões e bilhões de anos. Não vai poder fazer. Então olha só, Deus fez Ixe e fez Isha. Quando eles são uma só carne, se cumpre Gênesis 5:20. Deus fez homem e mulher e os chamou de Adão. Deus não chamou Eva nunca. Quem inventou Eva foi o Adão. Depois que caiu, ele falou: você é a mulher de todas as nações. Eles já tinham caído, não tinha mais nada para fazer. A última coisa que sobrou foi dar nome para a mulher. Ele deu nome para todos os animais, mas a mulher não tinha dado ainda. Porque ele caiu, e você é Eva. Sabe quando o marido pisa na bola, de repente ele chega em casa, a mulher, não sei o que dele, eu comprei um presente. Falta de governo. Olha isso, gente. Deus fez Ixe, Deus fez Isha. Quando eles são uma só carne, o nível máximo da autoridade de Deus sobre os homens acontece. Eles dão a luz a outro ser humano. Salmo 115:16, os mais altos céus são os céus de Deus, mas a terra Ele confiou ao homem. Você realmente espera que o Bolsonaro possa resolver aquilo que a igreja tem que fazer? Você realmente espera que algum governo venha fazer aquilo que Jesus vai fazer só no milênio? Mas até Jesus fazer no milênio, o que você está fazendo, meu amigo? Em que lugar das 3 palavrinhas você está? Já entendeu a palavra soberana sobre a sua vida? Já entendeu a palavra profética sobre a sua vida? Já entendeu o metron que Deus quer revelar e afetar a igreja brasileira e as nações através da sua vida? Então a atuação dos principados hoje não precisa nem ser na igreja, basta ser no homem, na mulher, na família e nos filhos. Se os principados e potestades trabalhar aí, ele já pegou todo mundo. Leandro, mas você vê alguma vantagem na modernidade líquida? O individualismo do mundo é a individualidade do cristão. A restauração do entendimento que está rolando no mundo todo está definindo no corpo de Cristo homens com metron apurado e homens cheios de precisão para ser usado com pouca atuação, mas de alto impacto e profunda revelação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o mundo é modernidade líquida, nós os cristãos somos a geração vinho novo, e nós vamos expandir todas as coisas pelo poder do vinho novo que desce do céu e está sobre a nossa vida. Aleluia. Está entendendo? Agora, uma coisa que a igreja precisa mudar urgente, compactuando a angústia do Leandro. Não tem como a igreja ser mais dirigida por um pastor, gente. Porque o pastor não é 5 ministérios. Ela não pode mais ser dirigida por um evangelista. Quando a igreja tem só um evangelista, a igreja não tem doutrina, ela tem onda de fé. Já diria os arrais, a gente precisa parar de andar na onda de fé e andar na palavra. Então quando uma igreja tem uma visão só evangelística, ela é um túnel, do jeito que está aberto na frente, está aberto o fundo, a galera entra e sai. A igreja pastoral só está preocupada com o que rola ali dentro. A igreja profética só está preocupada em andar no teto. A igreja apostólica só está preocupada em abrir igreja na face da terra. Mas a igreja dos 5 ministérios é o que faz a gente se aturar, se completar. O que faz de uma conferência como essa uma arma muito poderosa é que ninguém está pregando do mesmo jeito. Uns para apóstolos, outros para mestres, outros para profetas, outros para evangelistas, para que o corpo de Cristo, os santos, sejam separados para a boa obra. Olha só o que ainda continua dizendo, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Para que serve todos os pregadores que estão aqui hoje? Até que cheguemos à unidade da fé, ao pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Essa medida é o metron. A perfeita varonilidade é a palavra profética. E a nossa existência é a palavra soberana. Se você está aqui, é a palavra soberana. Leandro, eu fui um aborto. Cara, você quase foi, senão você não estava aqui.
Leandro, eu não sei quem é meu pai. Você já venceu 680 milhões de espermatozoides, caminhou 9 centímetros a milhão, ganhou de todo mundo e está aqui. Deus arrumou um portal para você chegar na terra e você tem pai. O nome dele é Abba Pai, o nome de Jesus é Pai da eternidade, o nome do Espírito Santo é Pai da adoção. E essa é a igreja paternal que está te catapultando para o seu destino profético, para que as 3 palavrinhas de Jesus se cumpram dentro de você. Até que dia você vai chorar? É que um dia eu recebi uma palavra maldita, e hoje você está recebendo várias palavras benditas, cheias do poder de Deus. Gente, eu estou desesperado. Agora, o evangelho de hoje fica falando que todo mundo vai ser feliz, está aumentando o nível de satisfação e está contribuindo para o suicídio. Imagina Paulo querendo viver uma vida brilhante, feliz, linda e fofa. Vou te dizer o que Jesus falou acerca do metrô de Paulo. Ele disse para Ananias: vai lá, mete a mão na cabeça daquele homem que eu vou levantar ele. Ananias falou: mas esse cara pode me matar. E Deus falou: vai lá logo, Ananias, você tem que fazer isso. E Ananias foi lá e o Senhor disse para ele: este homem é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante gentios, reis e perante o povo de Israel. E por último, olha o plus do metrô de Paulo. E também não esquece de falar para ele o quanto ele deve sofrer por causa do meu nome. Então agora você que não quer sofrer, mata Paulo e rasga 80% do Novo Testamento. Como assim? Jesus fez todo mundo para ser feliz. Cara, então eu pisei um monte na bola, eu vivo triste. Agora você fala assim: Leandro, mas é fácil falar isso para você. Irmão, presta atenção. O Senhor levantou 5 ministérios. Não importa hoje se na denominação que você está não tem os 5 ministérios, eu não estou falando isso. Mas o seu pastor vai precisar da palavra dos outros 4 ministérios para ser igreja de verdade. Ele vai precisar dessa influência para ser igreja de verdade, porque a igreja não pode mais ter um dono. A igreja não pode mais ter um chefinho. É por isso que tem aquele clubinho lá chamado church. Mas na verdade a igreja foi chamada para ser triunfante. E a igreja, ela prega o evangelho. O evangelho é o que mesmo que você aprendeu esses dias aqui? É o que? 1, 2, 3 e... Então escuta só. Resumindo para finalizar. Ele tem uma palavra soberana. Existe esse lugar porque a palavra soberana foi decretada. Ele tem uma palavra profética. Você quer saber como você tem que funcionar diante da doutrina? Leia a Bíblia. Mas ele tem uma palavra revelada. O anjo entrou e falou para Maria: você é bendita entre as mulheres, bendito é o fruto do seu ventre, e você vai ser mãe do Cristo. E, ok, Metron. O meu Metron, eu falei: Deus, eu não aguento, olha só, a igreja não está vendo essa galera. E Deus começou a mostrar essa galera para mim. Eu falava: Deus, em Taubaté não tem ninguém vendo os gays. E Deus deu todos gays para mim. E aí, Deus, não tem ninguém vendo os drogados. Deus deu todos drogados para mim. E aí daqui a pouco a nossa igreja, mano, parecia uma balada. Eu sei que você não percebeu quando você olhou para mim, né? Só que o que acontece? Essa galera tem vovó, tio, tia. Então esses dias entrou um policial lá e falou assim: põe a mão na minha cabeça e me dá o Espírito Santo. Falei: nossa, aqui acontece tanta coisa louca. Eu falei: o que está acontecendo, senhor? Eu sou polícia. Eu falei: eu não estou devendo nada. Ele disse: põe a mão na minha cabeça e me dá o Espírito Santo. Falei: não estou entendendo, por que o senhor está falando isso? Ele disse assim: está vendo aquele cara com a menininha no colo? Tinha um cara na primeira fila com a menininha no colo. Eu já prendi ele. Tinha um dando balinha lá na porta: seja bem-vindo em nome de Jesus, com aquela plaquinha, que é a nova doutrina da igreja. Ele também, eu prendi ele. E Leandro, eu já puxei sua ficha. E cara, que incrível, sua ficha é limpa. Eu disse: mas por que o senhor está falando tudo isso? Ele falou assim: eu sou policial, cara. A minha filha entrava no quarto com o namoradinho dela, agora ela entra no quarto fazendo GC. Esse dia eu peguei todo mundo orando em línguas, e eu falei: o que está acontecendo? Na minha igreja não existe isso, e eu vim aqui, e eu preciso receber o Espírito Santo que vocês têm. Quando nós liberamos o Espírito Santo sobre ele, hey! Ele caiu, ergueu a camisa, o revólver estava aqui. Eu falei: mano, é polícia mesmo. Escuta isso.
Toda sexta-feira, 9h30 da manhã, nós temos um discipulado com o contingente todo da Polícia Militar de Taubaté. Antes de ir para o trabalho, nós oramos sobre a vida de cada um deles. Deus não chamou o Leandro para fazer missões urbanas, Ele chamou a igreja para ser completa nos 5 ministérios. Deus não me chamou só para salvar bandido, Ele chamou para salvar todo aquele que crê, não vai perecer, mas terá a vida eterna. Ele me chamou para fazer tudo isso. Agora eu precisava entender, eu era cabeleireiro, cortava cabelo, feliz da vida, o Espírito Santo entrava dentro de mim, e o meu metrô engatilhava, eu olhava para a moça e falava assim: você crê em Jesus? E aí a cliente, aham. Eu falava, então é o seguinte, ele me disse assim, eu profetizava na vida dela. E o meu metrô ficava me atrapalhando de cortar cabelo. Porque eu falava, Deus, me usa para profetizar na conferência de Zuscope, não aqui. O seu metrô, ele grita dentro de você, a medida de Cristo que está dentro de você, e quando ela se manifestar, vai acontecer como a música do Alê, todo mundo vai ser afetado, porque instantaneamente o corpo de Cristo reconhece outra função precisa dentro do corpo. Nós não precisamos mais de gente sendo versão, nós precisamos de verdadeiras cópias de Jesus, cheias do Espírito Santo, manifestando o caráter de Jesus aqui na terra como no céu. E agora eu vou finalizar isso. Essas 3 palavrinhas, palavra soberana, palavra profética e palavra revelada, vão te revelar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem uma foto no gatilho aí, por favor. Eu estava numa conferência como essa, e essa moça, um principado tinha trabalhado na origem dela, na palavra soberana de Deus e na palavra profética de Deus sobre a vida dela. Um principado tinha adulterado o plano de Deus. Eu não estou falando de ciência e não estou sendo preconceituoso, porque eu tenho um monte de testemunho como esse. Eu terminei de pregar e eu tinha dito que um dia um jovem que vivia na homossexualidade, ele disse que o tio dele abusou dele, e a partir daquele dia ele nunca mais conseguiu ser homem. E aí eu falei, Deus, não tem nada na Bíblia que me ajude agora. Espírito Santo, eu vou virar de costas, quando eu virar para ele, eu vou orar, o Senhor vai revelar o que eu tenho que fazer para ele. E aí eu virei de costas, virei para frente, adivinha o que aconteceu? Nada. Daí já que não aconteceu nada, o meu metrô falou, Leandro, é para esse dia que você nasceu. Falei, então demorou. Falei, fecha o olho, mano. Ele tinha falado, um homem me pegou quando eu tinha 6 anos de idade, abusou de mim, agora eu não sei mais se eu sou menino ou menina. Falei, então fecha o olho. Eu agarrei ele e comecei, se um homem pegou você e roubou de você a sua masculinidade, eu sou um pai espiritual e eu profetizo sobre a sua vida segurança que um pai deve dar para o seu filho. E eu fui profetizando no corpo dele, exatamente como eu faço com o meu bebê de 45 dias. Eu agarro ele, beijo ele e profetizo sobre a vida dele, porque eu sou imagem e semelhança, não sou uma catástrofe que vive pelos seus sentimentos. Então eu profetizei nesse menino, ele foi transformado, amém, beleza, aleluia. Aí essa moça chega e fala, Lê, pode me dar um abraço que cura? Daí eu falei, oi? Esse abraço que cura, gente, as pessoas transformam manifestação em doutrina. Um copo de água pode curar um dia, mas não é doutrina. Um abraço pode curar um dia, mas não é doutrina. Mas essa pessoa aí estava xarope de Deus. Oi, Lê, tudo bem? Eu quero um abraço que cura. Eu disse, por quê? Aí ela falou, porque eu quero ser curada. Daí eu falei, mas eu nem sei o que você está falando. E eu não estou curando ninguém, eu não sou médico, só estou pregando uma pregação. Lê, eu quero um abraço que restaura, que traz de volta a origem. E aí eu disse, por que você quer isso? Então ela segurou nos meus braços, a voz dela mudou instantaneamente. Ela disse, porque eu quero devolver o Diego para minha mãe. Passa a próxima foto. Ela saiu da conferência, foi no barbeiro. Ela tirou a próxima foto e me mandou.
Eu acabei de perguntar para Michele, que é minha filha espiritual, que levou ele até o culto. Mi está cuidando dele, ele está bem, eu vou falar dele aqui no Jesuscope. Ela falou, ó como é que ele está, passa a próxima foto. Ela e ele. Você sabe que o Origem está tentando fazer a igreja parar de dizer que homossexualidade é pecado. Homossexualidade não é cultura, homossexualidade não é doença, homossexualidade não é problema, homossexualidade não é catástrofe, homossexualidade não é crime, homossexualidade é pecado. Assim como o pastor pregar por causa de si mesmo, é pecado. Assim como você fazer tudo girar em torno do eu, é pecado. Assim como ser um galinha dentro da igreja, é pecado. Assim como ficar mandando nudes, é pecado. Assim como querer que todo mundo idolatre você, é pecado. Por que que nós estamos transformando a homossexualidade na catástrofe toda, sendo que a catástrofe toda é que os homens nos últimos dias amariam a si mesmos? Existiram vários dias que eu nem queria ficar casado, meu amigo, mas eu permaneci, porque eu tenho uma família, eu tenho uma palavra, eu tenho filhos, e eu ordenei para mim mesmo, Leandro, você não é um macho pegante, você é a imagem e semelhança do Cordeiro de Deus. Então a mesma luta que um jovem tem na homossexualidade, eu tenho na heterossexualidade, alguém tem para não cair na religiosidade. E a verdade é que principados e potestades querem mudar a forma da gente entender e falar. Então a palavra de soberana é, Deus fez homem e mulher. Se você tentar mudar, é pecado. Deus fez homem e mulher para algo. Se você não quer viver algo, é pecado. E Deus que fez cada um de nós para manifestar Jesus de uma maneira ímpar. E se você não quiser, é pecado. E todas essas três coisas são pecado. E se não for pela graça, não há salvação para ninguém. E se você ficar com graça, você pode jogar tudo isso no baú da desgraça. E a verdade é que Jesus quer te transformar hoje, porque o evangelho que fez isso com o Diego, comigo e com você, não é uma pregação ou palestra. O evangelho é poder de Deus, e nós precisamos dessas três palavrinhas vivas dentro de nós. Viva, palavra soberana, palavra profética e palavra revelada tem que se cumprir na igreja de Cristo nesses dias. Fica de pé para parecer que está acabando, aleluia. Escuta aqui, vou fazer a oração por essas três sementes de Deus, três palavras. Palavra soberana. A partir de hoje, você que está nessa casa, não discute mais aquilo que é soberania de Deus, só aceita. Segunda coisa, não morra sem descobrir a vontade profética de Deus. Escuta os mestres que estão falando nessa casa, porque eles gastam a vida tentando levar a gente para o parâmetro das escrituras. Então a igreja está dizendo para alguém que vai para o inferno, na verdade nós estamos dizendo carinhosamente, você não está querendo isso aqui, você está indo para o inferno, mas se você quiser isso aqui, você está vindo para o céu. É isso que a igreja faz quando subjuga. E a última coisa, a busca plena do tempo. Você é quase um Deus. Isso aí é fome de metrô, irmão. Quando a paz que excede todo entendimento tomar o seu coração, e você estiver se gastando naquilo que você nasceu para fazer, você vai entender que o reino de Deus é alegria, paz e justiça no Espírito Santo, amém? Feche os teus olhos, põe a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, por favor, nesta tarde eu suplico que o Senhor venha com a sua glória nessa casa. Nós não estamos aqui sendo preconceituosos com nada e nem ninguém. Nós estamos aqui, Senhor, dizendo, se alguém quer entender qual é a sua vontade soberana, qual é a sua vontade profética, qual é a sua vontade revelada, nós precisamos nos render ao que o Senhor fez, funcionar como o Senhor disse, e buscar intimamente Jesus no lugar secreto, até que Ele defina a medida de Cristo sobre cada um de nós. Começa a restaurar suas palavras soberanas sobre as pessoas que estão aqui, começa a restaurar suas palavras proféticas sobre as pessoas que estão aqui. Senhor, dá fome de novo pela sã doutrina, levanta uma geração
geração, Senhor, que traz o entendimento da palavra profética a cada dia mais. Em nome de Jesus, faça ministérios como diz o Scope crescer e superabundar, e muitos outros serem levantados para ensinar o fio de doutrina para uma geração. E eu te suplico nessa hora, em nome de Jesus, assim como o meu Metron foi doido e se revelou para salvar a muitos, eu quero que o Senhor comece a liberar revelações de ministérios e de chamado ímpar nessa hora, porque a igreja de Cristo precisa que todo o corpo seja bem ajustado pela palavra dos apóstolos e profetas, pelo ensino dos mestres, pelo pastoreio de pastores e pelo evangelismo dos evangelistas. E no nosso meio ainda existirão muitos e muitos outros ministérios. Em nome de Jesus, manifesta e derrama e consolida poder nas suas 3 palavrinhas dentro de cada pessoa que está aqui nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Aleluia!